Em 2017, o Quênia inaugurou a ferrovia mais rápida de sua história. Uma linha totalmente nova ligava o porto de Mombasa a Nairobi. A viagem, que antes durava 10 a 12 horas, agora leva cerca de 4 horas. Cargas que antes levavam dias de caminhão passaram a ser transportadas em um turno, e a construção levou só 3 anos. Porém, essa ferrovia não se refere só ao Quênia. Construída pela China Road and Bridge Corporation e financiada pelo Banco de Exportação e Importação da China, integra um plano maior de conexão de portos, cidades e rotas comerciais na África. O que aconteceu aqui? Como a China construiu essa ferrovia tão rápido e se ela transformou a economia da África Oriental? Vamos ver o principal problema que o Quênia tinha antes da ferrovia. Para entender por que o Quênia construiu essa ferrovia, é preciso considerar a geografia. A África Oriental depende principalmente do porto de Mombasa para acesso ao mar. As cargas vêm da Ásia, Europa e Oriente Médio e seguem para Uganda, Ruanda, Sudão do Sul e partes da República Democrática do Congo. Para esses países sem saída para o mar, Mombasa não é apenas um porto, é sua tábua de salvação. Mas havia um problema: a maior parte da carga saía do porto em caminhões. Milhares de caminhões se arrastavam diariamente pela rodovia entre Mombasa e Nairobi. Os engarrafamentos se estendiam por quilômetros. Acidentes de trânsito eram frequentes e os custos de transporte altos. O Quênia possuía uma ferrovia construída pelos britânicos em 1901 com trilhos estreitos e locomotivas antigas. Os trens andavam devagar e quebravam. Muitas vezes um trem de carga de Mombasa para Nairobi podia levar 2 dias, às vezes até mais. No início dos anos 2000, a economia e o comércio do Quênia cresciam, mas o transporte não acompanhava, levando o país a buscar uma solução. O país buscava uma ferrovia moderna, de bitola padrão, para transportar cargas pesadas rapidamente e conectar o porto aos mercados internos. Credores ocidentais analisaram o projeto, mas hesitaram devido ao custo e retornos esperados. A China financiou e construiu um dos maiores projetos de infraestrutura da história da África Oriental. A ferrovia é chamada de Ferrovia de Bitola Padrão de Mombasa a Nairobi, conhecida localmente como SGR. Ela percorre cerca de 472 quilômetros do porto de Mombasa, no Oceano Índico, até Nairobi, a capital do país. O Quênia depois a estendeu até Naivasha, com a Ferrovia de Bitola Padrão Nairobi-Naivasha, acrescentando mais 120 quilômetros para o interior. Essas linhas juntas custaram quase 5 bilhões de dólares. A China Road and Bridge Corporation liderou a construção, financiada principalmente pelo Banco de Exportação e Importação da China, que cobriu 90% do custo com empréstimos. O serviço de passageiros iniciou em 2017, seguido pelo transporte de cargas. Os trens são locomotivas diesel-elétricas que rodam em trilhos de bitola padrão, permitindo cargas maiores e velocidades superiores à antiga ferrovia colonial. Os trens de passageiros chegam a cerca de 120 km por hora, reduzindo o tempo de viagem entre Mombasa e Nairobi para cerca de 4 horas e meia. Antes dessa linha, essa mesma viagem podia levar meio-dia ou mais. O Quênia nomeou o serviço de passageiros de Madaraka Express em homenagem às celebrações de sua independência. Foram inauguradas estações modernas em Mombasa, Nairobi e outras cidades da rota, além de novos depósitos, pátios de manutenção e terminais de carga. Então agora a pergunta é: como a China construiu isso tão rápido? Construir quase 600 quilômetros de ferrovia em 3 anos parece extremo, mas a escala da operação explica muita coisa. No auge da construção, mais de 25 mil trabalhadores estavam no local. Vários milhares eram engenheiros, topógrafos, operadores de máquinas e equipes de segurança. As equipes trabalhavam em várias seções da linha ao mesmo tempo, em vez de avançar passo a passo de uma ponta a outra. A China Road and Bridge Corporation trouxe equipamentos pesados, partes pré-fabricadas de pontes e segmentos de trilhos produzidos antes. Após a preparação do terreno, os trilhos foram instalados rapidamente. Esse método de linha de montagem é comum na China, que construiu milhares de quilômetros de trilhos nas últimas décadas. Porém, o caminho não foi simples. A ferrovia cruza o Parque Nacional de Tsavo,
uma das maiores reservas de vida selvagem da África. Engenheiros construíram pontes elevadas e passagens para a vida selvagem, permitindo que animais passassem sob os trilhos. No total, o projeto incluiu dezenas de grandes pontes, centenas de pequenas galerias e longos viadutos sobre vales e rios. A rapidez se deveu ao financiamento. O empréstimo do Banco de Exportação e Importação da China estava vinculado à obra. Isso fazia com que projeto, financiamento, aprovação e construção avançassem juntos, sem anos de espera entre etapas. Compare com projetos em outros países. O projeto de trem-bala da Califórnia, nos Estados Unidos, está em planejamento e construção há mais de 15 anos e ainda não inaugurou uma linha completa. A ferrovia HS-2, no Reino Unido, sofreu atrasos, cortes no orçamento e cancelamentos de rotas devido ao aumento dos custos. Leis diferentes, regras de uso da terra e questões políticas têm um papel, é claro, mas o contraste mostra o motivo. O Quênia terminou essa linha rapidamente, enquanto projetos semelhantes em outros lugares se estendem por décadas. A ferrovia foi construída rápido, mas só isso não basta. O importante é se ela impulsiona a economia. O teste é: ela transporta mercadorias de forma mais rápida e barata? Para o Quênia, os primeiros dados mostraram mudanças claras. Antes da ferrovia, um container do porto de Mombasa até Nairobi podia custar cerca de $1.000 por caminhão. Dependendo dos preços do combustível e dos atrasos, com a SGR, os custos de transporte caíram cerca de 30% a 40% para cargas a granel. Trens de carga levavam centenas de contêineres por viagem, diminuindo o trânsito e o uso de combustível. Durante a construção, o projeto criou cerca de 40.000 a 46.000 empregos locais. Técnicos quenianos foram treinados em manutenção ferroviária, sinalização e operações. Alguns desses trabalhadores agora operam o sistema com engenheiros chineses. Também houve um efeito mais amplo, porém difícil de medir. Grandes gastos em infraestrutura elevam a demanda econômica. Fábricas de cimento, fornecedores de aço, empresas de transporte e serviços ganharam trabalho durante a construção. O PIB do Quênia cresceu cerca de 5% ao ano nesse período, impulsionado também pelo investimento em infraestrutura. Aqui vai uma pergunta: se a ferrovia economiza dinheiro e é mais rápida, por que críticos afirmam que foi um mau negócio? A resposta se resume à dívida, aos termos do empréstimo e se a ferrovia gera receita suficiente para se pagar. Esse debate começou antes mesmo do primeiro trem sair de Mombasa. Desde o início da construção, perguntavam como o Quênia pagaria pela ferrovia. O financiamento veio principalmente de empréstimos. O Quênia aceitou pagar ao longo de anos, usando receita da ferrovia e fundos do governo. Apoiadores afirmavam ser algo comum. Muitos países pegam empréstimos para construir rodovias, portos e ferrovias. Os Estados Unidos financiaram rodovias interestaduais com dívida federal, enquanto a Europa construiu linhas ferroviárias com empréstimos públicos. Mas os críticos analisaram os números e ficaram preocupados porque a dívida pública do Quênia subiu de cerca de 42% do PIB em 2013 para mais de 60% em poucos anos. A ferrovia não foi o único motivo, mas foi um dos maiores projetos desse período. Economistas afirmaram que a demanda por cargas foi superestimada e que a ferrovia talvez não arrecadasse o suficiente para pagar os empréstimos. Então começaram a circular rumores online. Algumas postagens afirmavam que a China poderia assumir o controle do porto de Mombasa se o Quênia não conseguisse pagar a dívida. Não há evidências dessa cláusula no contrato e autoridades quenianas negaram. Ainda assim, a história se espalhou e entrou no debate sobre o papel da China na África. Depois, o Quênia renegociou termos para aliviar pagamentos, algo comum em grandes empréstimos de infraestrutura. Até países ricos refinanciam dívidas quando mudam juros ou receitas. O argumento não é só sobre dívida, mas sobre como países em desenvolvimento devem construir infraestrutura quando precisam dela imediatamente. Mas os retornos podem levar décadas, e essa ferrovia foi apenas a primeira parte de um plano muito maior. O Quênia queria estender a linha por toda a África Oriental, até Uganda e além. Desde o início, o Quênia não planejou a ferrovia como uma linha única. O objetivo era criar uma rede regional que conectasse portos aos países sem litoral em toda a África Oriental. Os planejadores queriam expandir a linha em direção a Uganda,
Ruanda, Sudão do Sul e ao leste do Congo. Como países como Uganda não têm acesso direto ao mar, quase todas as suas importações e exportações passam pelo porto de Mombasa. Se a carga viaja mais rápido de trem que de caminhão, o comércio fica mais barato em toda a região. O Quênia também iniciou a construção de portos secos perto de Naivasha, permitindo transferir contêineres para caminhões ou futuras ferrovias rumo ao oeste. Parques industriais foram planejados perto da ferrovia para atrair fábricas que precisam de transporte confiável, mas a extensão parou. Uganda suspendeu sua parte após analisar os custos. O financiamento se tornou mais difícil com o aumento das dívidas na África e das taxas de juros globais. Sem uma linha contínua cruzando fronteiras, os volumes de carga ficaram abaixo do esperado. Isso mostra uma regra importante sobre ferrovias. Uma linha única ajuda, mas uma rede muda tudo. O transporte de carga funciona melhor quando os trilhos conectam vários países, portos e zonas industriais. A ferrovia do Quênia não é um caso isolado, ela faz parte de um padrão. Nos últimos 15 anos, a China financiou e construiu ferrovias por toda a Ásia, África e Europa. Diversos projetos conectam portos a cidades do interior ou países sem litoral ao oceano, como a ferrovia de Addis Abeba, a de Djibouti. A Etiópia não tem litoral, então quase todo o seu comércio depende do porto de Djibouti. A China ajudou a construir uma ferrovia elétrica de 750 quilômetros entre Addis Abeba e Djibouti. O tempo de viagem caiu de dias para cerca de 12 horas para cargas. Essa linha agora transporta combustível, grãos e produtos industriais pela região. Outro exemplo é a ferrovia Laos-China. O Laos é um país montanhoso com rotas de transporte limitadas. A ferrovia o conecta à rede da China e, a partir daí, aos portos do Sudeste Asiático. Trens de carga agora levam mercadorias antes transportadas lentamente por rodovias. Na Indonésia, a China construiu a ferrovia de alta velocidade Jakarta-Bandung, a primeira do Sudeste Asiático. Ela reduziu o tempo de viagem entre duas grandes cidades de mais de 3 horas para cerca de 40 minutos. Cada um desses projetos tem desafios locais, mas o padrão é claro. A China constrói ferrovias conforme a demanda, apesar da dificuldade de financiamento. Os projetos costumam ser inaugurados mais rapidamente que na América do Norte ou Europa. A China costuma unir financiamento, construção, equipamentos e treinamento em um pacote, acelerando a entrega, especialmente em países sem grandes indústrias ferroviárias. Porém, velocidade e escala não resolvem tudo. Algumas ferrovias têm dificuldade para gerar receita nos primeiros anos, como a SGR do Quênia. Os volumes de carga levam tempo para crescer e, sem conexões internacionais, os trens operam com capacidade reduzida. Então, depois de bilhões de dólares, anos de construção e milhares de trabalhadores, essa ferrovia realmente mudou o leste da África? A resposta é mista. Por um lado, a SGR claramente melhorou o transporte dentro do Quênia. Isso é importante porque custos de transporte influenciam tudo. Se ficam mais baratos, caem os preços de alimentos, combustíveis e custos das fábricas. Investidores preferem regiões com logística confiável, mas a África Oriental é uma região, não um país. Para Uganda, Ruanda e Sudão do Sul, a ferrovia não cobre todo o trajeto. Caminhões fazem o restante, limitando a economia. As ferrovias só entregam valor total ao cruzar fronteiras e conectar grandes mercados. Além disso, a infraestrutura avança lentamente. Zonas industriais perto de Naivasha estão crescendo, aumentando a demanda por frete, com novas fábricas e comércio. Esse processo pode durar até 20 anos. A ferrovia já transformou o transporte no Quênia, mas seu impacto total na África Oriental depende da conclusão da rede regional. Isso nos leva à pergunta final. A ferrovia foi um investimento inteligente para retorno futuro ou um projeto adiantado demais para a região? Compartilhe sua opinião nos comentários.